Notícias na comunidade, com Leandro Thompson. Fala galera, ligadinha aqui na comunidade Friburgo FM, sou o Leandro Thompson, chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. A NASA pediu uma ajuda para a empresa de Elon Musk, já que a Boeing seria outra opção, foi justamente a responsável pelos problemas na nave que impediram a volta de 2 astronautas. A Agência Espacial Americana não cuida mais tudo sozinha, agora ela faz parcerias com o setor privado para a criação de naves e envio de astronautas e equipamentos ao espaço. Nessa nova corrida espacial, em vez de países, empresas estão disputando um lugar no mercado. Então a exploração espacial é uma coisa que mexe com muito dinheiro e pode chegar aí ao $1 trilhão na próxima década só de investimentos. Acontece que nem todas conseguem lidar com a responsabilidade. A SpaceX fechou um contrato de quase $3 bilhões com a NASA e completou 42 missões com a Estação Espacial Internacional. O contrato de 4 bilhões da Boeing adiou várias missões aí, cancelou investimentos e deixou os astronautas presos no seu primeiro voo tripulado. Era para ser 8 dias e os caras já estão aí algumas semanas sem essa previsão de volta, né? Já que a espaçonave, aquele módulo lunar que levou os astronautas para a missão da Boeing, deu problema. Nessa semana, a SpaceX deve operar a primeira caminhada espacial feita por pessoas comuns e não astronautas profissionais da NASA. O objetivo é testar os trajes da empresa para uma futura missão a Marte. O pessoal fica pensando em Marte, né? Mas a boa notícia nisso tudo é que a SpaceX vai ajudar a NASA a repatriar, né? A dar uma resgatada nesses 2 astronautas que estão lá na estação espacial esperando o retorno para a Terra. Continuando aqui com notícias, né? A Polícia Federal está investigando a ação de criminosos nos incêndios florestais e em propriedades rurais que cobriram de fumaça parte do país neste final de semana. Foram abertos 2 inquéritos para apurar o surgimento de focos de fogo em São Paulo, além de outros 31 estados aí já em andamento, 31 inquéritos já em andamento, porque essas queimadas elas estão aí na Amazônia, no Pantanal, em Goiás, São Paulo, Minas, Distrito Federal também foi atingido aí pela fumaça. Em Goiânia, o aeroporto internacional, pessoal, teve que ser fechado devido à falta de visibilidade. Em Minas, segundo a Defesa Civil, 68 focos de incêndio em 27 municípios foram vistos aí durante esse final de semana. Em São Paulo, 34 cidades do interior estão em alerta máximo para queimadas e 24 enfrentam focos ativos de incêndio. 2 homens foram presos em São Paulo acusados de provocar incêndios, informou aí o governador Tarcísio de Freitas. As prisões ocorreram em São José do Rio Preto no sábado e uma em Batatais no domingo. O governo estadual decretou situação de emergência em 45 municípios. Com Brasília coberta pela fumaça, Lula convocou uma reunião com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e funcionários do IBAMA. Após o encontro, a ministra disse que há forte suspeita de que os incêndios em São Paulo fazem parte da articulação de um novo Dia do Fogo, como ocorreu na Amazônia em 2019 e no Pantanal também. Marina disse também que no momento há intensas queimadas na Amazônia e no Pantanal, em São Paulo e na Bolívia, que chegou a pedir ajuda ao Brasil para conter as chamas por lá. Já Lula decretou aí, e declarou ser importantíssimo uma atuação séria da justiça e da polícia para punir quem está propagando fogo. Abram aspas. Quando a fumaça ocupa o território nacional, como está ocupando agora, causando problema de saúde, essas pessoas têm que ser julgadas, têm que ser punidas por irresponsabilidade. Fecha aspas aí, são as palavras do presidente Lula. O governo federal vai enviar 4 aviões militares para ajudar aí no combate às chamas no interior de São Paulo, anunciou ontem o ministro de Desenvolvimento Regional. Continuando com notícias, infelizmente, relacionadas a incêndios, esse final de semana tivemos um incêndio muito grande aí, pegando o distrito de Lumiar, São Pedro da Serra também, e receberam destaques aqui entre alguns candidatos à prefeitura da cidade de Nova Friburgo, o José Alexandre do PT
ele se manifestou aí, o Anderson Nogueira também, né? O Anderson Nogueira destacou a necessidade urgente de políticas públicas voltadas à agenda climática e criticou a falta de ação do poder público no combate às queimadas. O José Alexandre, do PT, ele se posicionou com preocupação, enfatizando a necessidade de uma resposta imediata para combater as chamas e investigar os possíveis incêndios criminosos. Por outro lado, os candidatos Johnny Michael, o atual prefeito, né, e Sérgio Loubach estiveram presentes na região durante o fim de semana ali para compromissos de campanha. O candidato Patrick Gerusalmi, do Novo, também não comentou nada especificamente sobre o fogo, mantendo a sua agenda eleitoral aí pela cidade com alguns movimentos com os seus eleitores. Essas queimadas, elas possivelmente, algumas, né, claro, a gente não tem nada de concreto ainda, possivelmente tem um dedinho aí de pessoas, né, intencionadas, mal intencionadas, vamos dizer assim. E continua sendo um tema de grande preocupação aqui para a população local. E espera por medidas, né, concretas para evitar novas tragédias ambientais e podendo até pegar mesmo próximo aí a casas, né, já que elas se espalham rapidamente, ainda mais com o tempo como estava nesse final de semana. Vamos falar um pouquinho de futebol agora? Olha só, o Fluminense não sofreu sustos, venceu o Atlético Mineiro por 2-0 fora de casa nesse sabadão e garantiu pelo menos uma noite fora da zona de rebaixamento. Os gols da partida foram anotados pela dupla colombiana Kevin Serna e John Arias. Cada um marcou em uma etapa do jogo. Bahia e Botafogo empataram sem gols neste domingo, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Alvinegro Carioca, né, soma 47 pontos, mas perdeu a liderança para o Fortaleza, que venceu o Corinthians e foi a 48. O tricolor baiano chegou a 39 pontos, ocupando aí a 5ª colocação na tabela. O Flamengo reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão, bateu o Red Bull Bragantino no Maracanã e se fixou na briga do G4. O triunfo por 2-1 foi construído com o brilho do Michael, do Michael, que fez a reestreia aí pelo clube. O robozinho abriu o placar logo aos 15 minutos de jogo. E o Red Bull empatou no segundo tempo com Douglas Mendes. O Flamengo voltou aí a marcar, né, logo depois, uma falha da defesa do Red Bull e um gol contra do Raul. Mas hoje ainda teremos jogos, teremos um jogo aí envolvendo o time do Rio. Hoje o Vasco vai enfrentar o Atlético Paranaense no Rio às 9 horas. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, mas amanhã estarei de volta no nosso quadro Notícias na Comunidade. Notícias na Comunidade, com Leandro Thompson.